E aí, pessoal, beleza? Questão de número 30, a última questão da prova do Enseja 2008, beleza? Vamos nessa. Sugiro que você pare o vídeo, tente fazer a questão sozinho e depois retorne para conferir a solução, beleza? Peço também que você compartilhe com seus amigos, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e vamos nessa. Questão 30. Pedro fabrica artesanalmente 3 tipos de carretéis de madeira para enrolar mangueiras de jardim. Os diâmetros internos dos carretéis 1, 2 e 3 são, respectivamente, iguais a 10 cm, 15 cm e 20 cm. Aqui está o carretel com o diâmetro interno. Beleza? Pedro enrolou nos 3 carretéis mangueiras de mesmo comprimento e espessura. O número de voltas necessárias para enrolar no carretel 1 é menor do que o número de voltas para enrolá-la no carretel 2. Letra B. O número de voltas necessárias para enrolar a mangueira no carretel 1 é menor do que o número de voltas para enrolá-la no carretel 3. Letra C. O número de voltas necessárias para enrolar a mangueira no carretel 2 é menor do que o número de voltas para enrolá-la no carretel 3. E, finalmente, letra D. O número de voltas necessárias para enrolar a mangueira no carretel 3 é menor do que o número de voltas para enrolá-la no carretel 2. Ok? Vamos analisar a questão e vamos ver como fazer isso. Observe as alternativas que pergunta é menor do que o número de voltas, é menor do que o número de voltas, é menor do que o número de voltas, é menor do que o número de voltas. Observe que todas as alternativas relacionam o número de voltas. Ou seja, qual a relação entre o diâmetro interno e o número de voltas? É simples. É o seguinte: quanto maior o diâmetro, menor é o número de voltas, certo? Por exemplo, se meu carretel tivesse um diâmetro grande, aqui como eu coloquei aqui de vermelho, esse diâmetro 20, o que isso me garante? Que quanto maior o diâmetro, cada volta irá enrolar uma maior quantidade de mangueira. Ou seja, enrolando uma quantidade maior de mangueira, vai dar um menor número de voltas. Imaginemos, por exemplo, que a corda que você quer enrolar tenha 120 centímetros. O carretel, ele diz que o diâmetro interno são 10, 15 e 20. Vamos fazer o cálculo para a gente observar direitinho. Com o diâmetro interno 10, qual seria o valor de cada volta? Então, cada volta seria, vamos pensar o carretel como sendo o diâmetro de um círculo, tá? O comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência é dado por 2 vezes π vezes o raio. Vamos considerar π igual a 3. Nós sabemos que na maioria das vezes o π é 3,14, mas para efeito de cálculo nós utilizamos π igual a 3 para facilitar. Em muitas questões eles pedem para utilizar π igual a 3. Imagine que eu queira saber qual o comprimento em centímetro de cada volta dada nesse carretel de 10 centímetros de diâmetro, certo? 10 centímetros de diâmetro, o raio é 5. Porém, nós podemos fazer utilizando o diâmetro também, não é isso? Porque o diâmetro é o dobro do raio. Então, vamos pegar essa fórmula e fazer o seguinte: 2π vezes o r, vamos colocar 2r vezes π. Então, o comprimento vai ficar o diâmetro
vezes π. Ok? Daí nós podemos concluir. Em qualquer circunferência, se pedir o comprimento dela e der o diâmetro, basta você multiplicar o diâmetro por π. Certo? Então, esse comprimento aqui vai ser o diâmetro 10 vezes π, que eu pedi para utilizar 3. Então, o comprimento vai ser 10 vezes 3, 30. Para esse primeiro carretel de 10 centímetros de diâmetro. Eu vou chamar de C1, que é carretel 1 ou comprimento 1. C2, para o carretel de 15 centímetros de diâmetro. Então, vai ser 15 vezes 3, que vai dar 45. E C3 vai ser 20 vezes 3, que vai dar 60. Observe que cada volta no carretel 1 vai enrolar 30 centímetros da mangueira. Como a mangueira tem 120 centímetros, vai dar 4 voltas. No carretel 2, cada volta vai enrolar 45 centímetros de mangueira, ou seja, vai dar 2 voltas e pouca. 2 voltas dá 90, então vai ser 2 voltas e pouca. 2 voltas e um pouquinho. E para a circunferência 3, como cada volta ele enrola 60 centímetros de mangueira, então uma mangueira de 120 centímetros ele vai dar apenas 2 voltas. Observe que na primeira vai dar 4 voltas, na segunda 2 voltas e pouca e na terceira apenas 2 voltas completas. Ou seja, o menor número de voltas vai ser dado no carretel que possui o maior diâmetro interno, portanto, no carretel 3. Então, vamos ver? O número de voltas necessários para enrolar a mangueira no carretel 3 é menor do que o número de voltas para enrolá-la no carretel 2. Então, a alternativa correta, letra D de dado. Ok? Então, o menor número de voltas para enrolá-la, essa mangueira, é maior no carretel 3. Depois, no carretel 2, depois no carretel 1. Certo? Lembrando que quanto maior o diâmetro do carretel, menor será o número de voltas. Então, no carretel 3 é menor do que no carretel 2 e também é menor do que no carretel 1. Ok? Então é isso aí. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com a galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, fui!